Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe. É motivo de muita alegria estar aqui e me sinto honrado por poder compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Para isso, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, né? Ou vai ser projetado aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. Filipenses 4, 13. E eu gostaria que todos, né, disséssemos juntos esse versículo. Amém? Vamos fazer assim? Vou contar até 3 e aí nós leremos todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida. Amado Deus, eu peço ao Teu Espírito Santo que nessa hora nos leve, Senhor, ao espírito de vida por detrás dessa palavra que acabamos de ler, e que o Senhor possa nos dar a porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Todos saiamos daqui cheios da Tua presença, edificados e praticando essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Onde está a sua fé? Irmãos, essa versão que nós lemos, talvez é a menos conhecida, mas é a mais fiel ao texto, a palavra de Deus, né? Ela é mais conhecida num outro texto que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas o texto correto é esse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque existe um motivo para nós sermos conhecidos como crentes, né? E o motivo é porque nós somos o povo da fé. O povo, aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua palavra. E aí nessa noite quero propor essa reflexão para nós. Onde está a nossa fé? E essa palavra que acabamos de ler, e outras mais, a Bíblia como um todo, a palavra de Deus, ela nos garante que não adianta buscar agradar a Deus, por exemplo, sem manifestar antes a fé. Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer que Deus não gosta de incredulidade. Jesus combatia a incredulidade fortemente quando esteve aqui nesse mundo. E definitivamente ele não gostava de uma atitude incrédula. Nosso Senhor nunca se agradou disso. É bom lembrar que incredulidade é o mesmo que falta de fé. E aí, a inspiração para essa reflexão, para esse sermão, ela surgiu quando eu passava pela rua, certa ocasião, e vi um rapaz, né, cruzei com um rapaz andando, que estava com uma camiseta escrito fé, bem grande, né? É bem comum, né? Uma camisa que se tornou muito comum nos últimos tempos, né? Mas a questão imediata que o Espírito Santo me trouxe à mente, ao pensamento ali, foi o seguinte: onde está essa fé que ele carrega no peito? E aí, portanto, não basta apenas possuir fé, mas é preciso saber onde ou em quem nós estamos colocando a nossa fé. O texto diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Por isso não gosto daquela versão naquele, porque aquele pode ser muita coisa. Naquele abre margem para outras coisas. Tem gente que pode, entre aspas, ou pelo menos pensa que pode todas as coisas pelos recursos financeiros que possui. O naquele pode ser isso. O naquele pode ser o egoísmo, pode ser a prepotência, a soberba, a arrogância. Pode ser muitas coisas. Mas ao dizer eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, a palavra é muito direta. Ela não abre possibilidade para nenhum tipo de variação. Então, meus amados irmãos, quem aqui já ouviu aquela expressão, por exemplo, olha, eu não estou levando muita fé, né? Quem sabe num trabalho, começa a trabalhar num local, não estou levando muita fé nesse trabalho, ou não estou levando muita fé, sei lá, num carro, ou em alguém, né? Em fulano, em ciclano, em beltrano, enfim. Quem nunca ouviu um comentário ou até fez algum comentário desse tipo? E esse tipo de comentário, por exemplo, prova que todas as pessoas possuem fé. Todas. Crentes ou não, cristãos ou não, todas as pessoas possuem algum tipo de fé. E põem a sua fé em alguém ou em alguma coisa. Contudo, existe um tipo específico de fé que agrada ao Senhor Jesus. E qual é a fé que agrada a Jesus? É a fé nele. É a fé nele e na sua palavra. O apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele nos dá uma dica, dizendo que a nossa fé precisa estar somente no Cristo, no Filho de Deus. Posso todas as coisas se a minha fé estiver posta em Cristo, porque é Ele que me fortalece. Nele nós podemos tudo, meus amados irmãos. Nele não haverá impossíveis que se mantenham de pé diante de nós. Nele a nossa fé é capaz de tudo o que Ele garantiu que seria. E Ele diz que não haveria impossíveis se pedíssemos ou se orássemos com fé. Mas a fé certa na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Então hoje, Ele nos pergunta: onde está a nossa fé? Nós estamos vivendo esse tempo único, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas aí. E, com todo respeito, não é o objetivo aqui descredibilizar nada, nem ninguém, mas eu percebo que muitos têm colocado toda a sua fé, por exemplo, na ciência, né? Muitos têm colocado toda a sua fé na vacina, como muitos põem a sua fé em outras coisas, como eu disse, em outras pessoas. Mas a verdade é que a nossa fé precisa estar posta no Senhor. Onde está a sua fé? Sua fé está numa camiseta escrito fé? Ou está num emprego, num bom emprego? A sua fé está na garantia que alguém lhe deu? Está na palavra de alguém? Não, Ele me deu a sua palavra. Sua fé está na palavra de alguém? Onde está a sua fé, meu irmão e minha irmã? A sua fé está em si mesmo? Não, eu sei que eu posso todas as coisas. A sua fé está no pastor? Está na igreja? O Senhor nos diz nessa noite: recoloque a sua fé no devido lugar. Encha o peito e diga: o
que acabamos de dizer: posso todas as coisas em Cristo. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Sem Cristo eu já não tenho certeza. Diga para si mesmo e também para que os céus e a terra possam ouvir. E que todos saibam que a nossa fé está no Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Lázaro, irmão de Marta e Maria, você sabe, estava morto há 4 dias. Todos conhecem a passagem. Ninguém poderia imaginar, ninguém pensaria nisso, mas o texto diz que respondeu-lhe Jesus e disse: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40, o irmão pode projetar aí, por favor? Jesus, ele diz, João 11:40, disse-lhe Jesus: não tenho te dito que, se creres, verás a glória de Deus? A glória de Deus, irmãos, o impossível só se manifesta para os da fé, para aqueles que creem. Hoje o Senhor nos repete essa mesma fala e nos convida a crer. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Jesus nos diz a mesma palavra: se creres, verás a glória de Deus. Nós somos o povo crente, como eu disse. Nós somos o povo da fé. Que não percamos isso de vista. Com todos os avanços, com tudo que existe no tempo que vivemos hoje, que a nossa fé esteja em primeiro lugar, posta, edificada sobre o Senhor Jesus e a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Hoje o Senhor nos convida a repetir isso, a relembrar isso. O que nós não somos capazes de pensar ou de imaginar, o que somos incapazes de realizar, aquilo que não podemos fazer, a fé em Jesus e na sua palavra fará acontecer em nossas vidas. O que não podemos, o que não pensamos, o que não temos condições de fazer, de realizar, a fé fará na nossa vida. A fé em Cristo e a fé na palavra de Cristo. Porque ele disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as minhas palavras vão permanecer de pé. E ele nos garantiu, foi ele quem nos garantiu. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, o Senhor, ele nos diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, ou seja, tendo fé, o recebereis. Quem aqui crê na Bíblia, levante a mão, por favor. Todos creem, somos os crentes, né? A Bíblia está dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está dizendo que tudo, quando a Bíblia fala que é tudo, é o quê? É tudo. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O que você está pedindo a Deus, meu irmão e minha irmã? Porque para Deus é indiferente o que você está pedindo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Para Ele não se trata do que nós pedimos, mas se nós cremos que Ele pode fazer aquilo que estamos pedindo. Tudo o que pedires em oração, crendo,
recebereis. Há inúmeras citações da fé nos evangelhos, especialmente na boca, como lemos aqui, do nosso próprio Senhor Jesus. Muitas vezes ele falando sobre fé. Nos evangelhos nós vemos isso. Por exemplo, a passagem do centurião, a mulher do fluxo de sangue, os cegos, os coxos, surdos e mudos, diversos que o Senhor curou, aqueles que foram ressuscitados por ele, como Lázaro. Todas essas pessoas tinham algo em comum, todas elas. E era justamente o quê? A fé. É muito comum a gente ler sempre que alguém era curado, que Jesus realizava algum milagre. Ele seja feita conforme a tua fé. Ou ele dizia, vai, a tua fé te curou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Cristo, tendo fé em Cristo, creia, nós podemos todas as coisas. A igreja passará por esse momento de provação, sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse, em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a palavra do próprio Senhor Jesus, o próprio fundador da igreja quem disse. E a palavra dele, como já dissemos, não cai por terra, ela permanece. A igreja passará por esse momento, porque está firmada em Cristo, porque pode todas as coisas em Cristo. Cristo é aquele que fortalece os crentes, que fortalece a igreja. E essa é inclusive a mensagem que precisamos apregoar nesses dias. Mais do que nunca, talvez, onde as pessoas viram a sua fé, foi posta em empresas, na sua saúde, numa série de outras coisas e pessoas, e viram tudo isso desmoronar. E viram que, ou foram lembrados, por permissão de Deus, vindo tudo isso sobre a humanidade, foram lembrados de algo tão simples e tão básico, daquela certeza que todos nós temos desde que nascemos. Qual a certeza? De que não ficaremos aqui para sempre, de que a vida é passageira. Mas a humanidade, ela se ensoberbeceu de uma tal forma, né? E se julgava autossuficiente. Mas nós cremos que há um Deus que é soberano. Como eu disse, Ele é todo-poderoso. E eu creio que o nosso Deus, o Deus da palavra, o nosso Senhor Jesus, Ele está acima de qualquer pandemia, de qualquer problema que a humanidade possa enfrentar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dEle. O que significa que tudo o que está acontecendo é com permissão dEle. E a Bíblia diz em outra passagem que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil, eu reconheço, de ver algo de bom numa situação como essas que nós estamos vivendo. Mas, se não estamos vendo, humanamente falando, que tenhamos fé, que vejamos pela fé. Não, que pela fé a gente possa crer que tudo isso Deus converterá em bênção, porque Ele é poderoso para fazer. Que Deus possa, através dessa situação, quem sabe, promover um grande avivamento, no sentido de que haja arrependimento nessa nação, que mais vidas e vidas se entreguem a Jesus, que mais pessoas creiam na palavra, que mais pessoas possam encontrar a fé e encontrar a salvação em Cristo. Se isso acontecer,
terá valido a pena. E nunca é demais lembrar que as nossas vidas, de todos nós, crentes e não crentes também, a vida de todos está nas mãos de quem? Do Deus, que é o doador da vida. Sua vida, meu irmão e minha irmã, não está na mão da Covid. Ninguém aqui partirá nem um segundo sequer antes do momento que Deus determinou para que a gente parta desse mundo. Sua vida não está nas mãos da Covid, está nas mãos de quem sempre esteve, desde que você nasceu, de Deus. Ele é o Senhor da vida. Façamos a nossa parte, sejamos prudentes, mas que a nossa fé esteja posta naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nele está a nossa fé. Jesus, essa expressão autor e consumador da fé, significa que a nossa fé começa nele e termina nele. Então, se começa nele e termina nele, significa que aqui no meio deve permanecer em quem? Nele também. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não mude a sua fé de lugar. Não mude a sua fé de pessoa. Não pegue a fé que você tinha em Cristo e transfira para qualquer outra coisa ou pessoa. Permaneça crendo que você tudo pode em Cristo, porque Ele te fortalece. Seja no teu físico, no teu emocional, no teu sentimental, no teu psicológico, no teu espiritual. Em todas essas áreas da sua vida, você tudo pode em Cristo. Você tudo pode. Seja qual for a situação, Ele é poderoso para dar livramento, para promover transformação. Deixe a sua fé exatamente onde tudo começou. Deposite toda a sua fé em Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? A fé nos nossos dias, ela, infelizmente, ela ficou muito associada a conquistas materiais. Então, se um crente ele prospera materialmente falando, se usa esse crente como um exemplo de fé, né? Mas isso é errado. Isso não é o que a Bíblia ensina. Porque, na verdade, o Senhor Jesus, Ele nos deu a fé para viver na dimensão do sobrenatural. A fé, ok, ela nos traz benefícios também aqui no mundo material, enfim. Mas a fé, por essência, ela é algo sobrenatural. Ela é algo que diz respeito ao reino espiritual de Deus. Então, onde os impossíveis desse mundo, no reino de Deus espiritual, naquilo que nós chamamos às vezes de mundo espiritual, espiritualmente falando, a fé, não há impossíveis. Há impossíveis nesse mundo, nessa vida. Os impossíveis desse mundo e dessa vida estão bem ao alcance das nossas mãos, pelo poder da fé em Cristo. A fé, ela destrói os nossos medos, os nossos temores. Mais uma vez eu digo, mantenhamos a nossa prudência, mantenhamos a nossa prudência, mas sair de casa e vir para cá, e todos nós aqui, por quê? Porque temos fé que o Senhor nos guardaria, não é assim?
Inclusive não só da pandemia, né? Porque sabemos que o mundo que vivemos que não é nenhum país das maravilhas, né? A violência, uma série de coisas, acidentes de trânsito. Mas saímos e estamos aqui por quê? Porque temos fé, tínhamos fé que o Senhor nos traria, assim como Ele nos levará, guardados em segurança. A fé destrói os nossos medos. Nós temos medos, somos humanos, mas a fé ela remove isso. A fé destrói os nossos temores. A fé em Cristo, a verdadeira fé, ela aniquila as incertezas. Do nada, a fé diz: haja, e traz a existência. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Para encerrar, eu gostaria de que nós lembrássemos de dois exemplos aqui, um em Mateus 17, versículo 19. Dois exemplos para nós percebermos mais uma vez, ou de uma vez por todas, o alcance da fé em Cristo. Mateus 17, 19 e 20 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Expulsar um demônio? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, ou da falta de fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Os irmãos já disseram que creem na Bíblia. Quando a Bíblia diz nada, é o quê? Nada. Nada vos será impossível. Qual é o seu impossível, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Qual é a situação, a circunstância que você considera impossível? Porque Deus está te dando a chave da vitória, a chave do milagre. A fé. A fé em qualquer em qualquer coisa, não. A fé naquele que pode todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Nada vos será impossível. O segundo exemplo está em Lucas 17, versículo 4. Lucas 17, de 4 a 6, ele diz assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, som. Amém. Ele diz assim, ó: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos o quê? A fé. 6. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E ela vos obedeceria. Irmãos, o
que será que é mais difícil? Um pé de árvore, tem umas palmeiras aqui no quintal, né? Aqui no estacionamento. Esse pé de árvore sair daqui e voando até o mar lá e se plantar lá no mar, ou a sua situação aí? Talvez os dois pareçam impossíveis, mas o Senhor Jesus está dizendo que pela fé nele, tudo é possível. A fé, ela nos dá autoridade. O primeiro exemplo que nós vimos, né, da expulsão de um demônio, mostra que a fé nos dá autoridade sobre as forças das trevas que lutam contra nós. Que é outra coisa que vale a pena lembrar. Nós somos crentes, cremos na Bíblia. E na Bíblia existem demônios, existem forças espirituais das trevas, né? Porque às vezes alguns parece que não existem mais forças do mal, pastor, que tudo é a economia, é o governo, é isso, é aquilo. Não, somos crentes, se lembre-se. Se lembre que a sua luta, você está em guerra constante, mas a sua luta é o quê? Espiritual, não é contra carne nem sangue. É contra principados, potestades, poderes espirituais da maldade que militam contra você. Mas em Cristo nós temos a garantia de que nós venceremos. Mas para vencer é preciso crer, é preciso perseverar, é preciso não esmorecer, é preciso, às vezes, tirar força da fraqueza, é preciso buscar, é preciso clamar. A fé não nos isenta da nossa responsabilidade. Cristo nos garante que nós venceremos o diabo e seus demônios pela fé nele. O segundo exemplo que lemos, e aqui eu vou concluir, nos demonstra que a fé nos dá condições de superar as nossas limitações humanas. E aí Jesus ele foi mais fundo, porque a palavra era sobre perdão. E Jesus demonstrou que até para perdoar é preciso ter o quê? Fé. Ou seja, naquilo que às vezes a nossa limitação humana, olha, eu não consigo fazer isso. Eu de mim mesmo não consigo. Mas a fé te capacita. Ou a gente achava que o posso todas as coisas era só para conquistar. Não, serve para tudo. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta de diferentes formas. Posso todas as coisas, mas também fala sobre nós, sobre nossas limitações. Ah, não consigo perdoar. Pode todas as coisas. Como? Na tua força? Não, em Cristo. Em Cristo você pode perdoar sim. Ah, eu não consigo abandonar. Pode todas as coisas. Cristo te dá esse poder. Se você tiver fé nele. A fé nos capacita a perdoar, nos capacita a amar, nos capacita a dar a outra face. Posso todas as coisas. A fé ela nos capacita a sofrer prejuízos algumas vezes de toda a natureza, né? Só financeiro. Às vezes você sofre o prejuízo, você sofre o dano. Não, mas eu não aceito perder.
A fé nos ensina que às vezes nós perdemos aqui para ganhar mais adiante. A fé nos ensina, nos capacita a emprestar sem receber nada em troca. Onde está a sua fé, meu irmão e minha irmã? Que tipo de fé você tem cultivado? Uma fé interesseira, que busca apenas bênçãos do Senhor? Uma fé de conveniência, onde quando tudo está bem, tudo certo, mas se as coisas não vão como eu quero, estou desanimado, estou pensando em desistir. Que tipo de fé você tem cultivado? A fé da camiseta? A fé que está estampada na camiseta? A fé que o mundo aí fora tem? Ou a fé autêntica no Senhor Jesus e na sua palavra? Se a sua fé é essa última que eu falei, em Jesus e na palavra de Jesus, então se prepare para viver os milagres, os impossíveis, o sobrenatural, aquilo que é improvável. Ou seja, a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a pôr a nossa fé e a manter a nossa fé em quem ela jamais, de quem ela jamais deve se desviar, que é o Senhor Jesus. Amém? Pastor.